Estamos na reta final da saga Supernatural. Esse é o terceiro de 4 vídeos que se aprofundam nessa série querida dos Hunters. E olha, como eu tô feliz em ter decidido fazer essa saga. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. O resultado aqui pro canal tá maravilhoso. Vários novos inscritos, todos os Hunters, todo mundo que é fã de Supernatural. Vocês são muito bem-vindos aqui no Série Maníacos. Hoje o papo é sobre a Era de Prata de Supernatural, que foi comandada por Jeremy Carver e durou da 8ª até a 11ª temporada. Vamos lá! Adeus, Sarah Gable. Olá, Jeremy Carver, o novo showrunner de Supernatural que assumiu o posto de chefão da série lá em 2012. Porém, ele não era nenhum estranho que chegou do nada ali pra mandar na produção. Jeremy Carver já era roteirista de Supernatural desde 2007 e foi promovido ao cargo de produtor durante a 5ª temporada em 2009. Mas numa reviravolta bem irônica, Jeremy Carver se desligou de Supernatural logo depois da 5ª temporada para comandar a sua própria série em outro canal. Essa reviravolta foi irônica porque também se tratava de uma produção sobrenatural. Eu estou falando do remake americano de Being Human. Mas a sua passagem por essa outra série, o Being Human, foi rápida. O filho pródigo voltou e seu trabalho em Supernatural marcaria pra sempre a história dos irmãos Winchester. Aliás, se você nunca ouviu falar na série Being Human, a série é sobre um fantasma, um lobisomem e um vampiro que dividem um apartamento. Guarda essa informação sobre essa outra série que ele trabalhou, porque vai ser importante aqui pra nossa saga. Quando o Jeremy Carver assumiu Supernatural, ele resolveu usar aquele mesmo artifício recorrente de salto temporal, mostrando eventos que se passam um ano depois do que vimos no final da temporada anterior, da 7ª temporada. Se você não se lembra o que aconteceu no final da 7ª temporada, depois de conseguirem derrotar os Leviatãs, o ricochete do golpe imortal lá no chefão dos Leviatãs acaba mandando Dean e o Castiel pro Purgatório, um lugar onde os monstros caçam e matam uns aos outros. Com a ajuda de um vampiro chamado Benny, eles começam a procurar um portal naquele plano que pode ser acessado apenas por humanos como rota de fuga do Purgatório. Aliás, eu me lembro do sentimento estranho quando logo nos minutos iniciais do primeiro episódio da 8ª temporada, vemos a amizade entre Dean e Benny. Dean abraçando e chamando um vampiro de irmão. What the fuck, cara? Aquilo foi estranhíssimo pra mim. We made it, brother. I can't believe it. You and me both. E o reencontro dos irmãos depois de um ano, cara, é bem legal. Dean todo agressivo, jogando água benta no Sam pra ter certeza que ele era mesmo seu irmão, e só depois dar aquele abraço apertado. É saudade, um aninho que eles não se viam. Inclusive, Dean está claramente mudado, né? Esse um ano que ele passou no Purgatório foi pesado e existe um olhar traumático na sua feição. O Sam nem sabia que seu irmão estava no Purgatório. Na cabeça do Sam, o Dean estava morto. Mas o Dean, cara, ele tá poucas ideias. Ele tá bem chateado que o Sam nem foi procurar ele nesse um ano. E nesse reencontro dos irmãos, o Dean nem quer falar muito sobre o que aconteceu com ele lá no Purgatório. Ele desconversa, inclusive, sobre o paradeiro do Castiel. Afinal, ele apareceu, mas cadê o Castiel? Tava com ele no Purgatório. E pra deixar a coisa ainda mais estranha, o Sam diz que se aposentou. Não caça mais e agora leva uma vida de civil. É o quê? O Sam abandonou o negócio de família? Não apenas isso, Sam nem procurou o Dean durante todo esse ano. É óbvio que isso iria causar um atrito muito forte logo no começo da 8ª temporada. Essa ruptura entre os irmãos logo no início é um dos pilares narrativos mais importantes que a era Jeremy Carver trabalhou. Numa série sobre família, sobre amor incondicional entre irmãos, uma rachadura se estabeleceu e agora ela precisa ser reparada. Dean se sente traído pelo irmão, mas a gente nem imaginava que em breve, nos próximos episódios, o Sam se sentiria da mesma forma. Porém, a busca pelo profeta Kevin Tran é o primeiro motivador em comum que faz com que os irmãos entrem no Impala juntos e caiam na estrada novamente. Eu estava com saudade dessa dinâmica. Através dos flashbacks, nós, como audiência, ficamos conhecendo um pouco como foi esse um ano do Dean no Purgatório. Vemos também como foi o ano de Sam aqui na Terra, normal, e também o de Kevin logo depois que ele foi sequestrado por Crowley lá na temporada passada. Quando os irmãos encontram Kevin, uma nova esperança é revelada. Durante o ano que o profeta teve que se virar sozinho, ele descobriu que existe uma forma de fechar
fechar os portões do inferno para sempre. Banir todos os demônios da face da terra. Closing the gates of hell forever? Yeah, that could be a part. Logo no quarto episódio da 8ª temporada, temos um episódio envolvendo uma criatura conhecida, bem conhecida por Jeremy Carver. Olha o lobisomem aí. Lembra que eu falei pra você não se esquecer da série Being Human? Pois é, Jeremy Carver voltou para Supernatural muito influenciado por essa trama sobre como diferentes criaturas se relacionam. E isso foi um frescor, assim, muito importante para a trama de Supernatural, que viu a complexidade da sua mitologia evoluir, que fez com que nós, como audiência, tivéssemos uma visão menos dicotômica entre bem e mal. Bom, mas se já temos um arco envolvendo vampiro, episódio com lobisomem, era só uma questão de tempo até Fantasma entrar nessa temporada, e eis que o episódio do Fantasma Raivoso vem junto com uma grande surpresa, a volta de Garth, que agora é meio que o novo Bob? Balls! Castiel tem uma jornada interessante nessa 8ª temporada. Ele retorna misteriosamente e depois decide que quer ser um caçador, e mais tarde nós descobrimos que, na verdade, ele foi resgatado do purgatório por uma anja chamada Naomi, que não apenas é a nova chefona do céu, como também parece ter seus próprios planos, como por exemplo fazer com que Cass seja um espião infiltrada nos círculos dos irmãos Winchester. E é claro que no episódio mais nerd da 8ª temporada, temos o retorno de Charlie numa trama envolvendo LARP, né, que é o Live Action Role Playing. O coração do Hunter sempre fica quentinho quando a Charlie aparece. E outro padrão já estabelecido em Supernatural é ter um episódio de viagem no tempo, e olha ele aí, vovô Winchester alertando sobre uma nova ameaça chamada Abaddon. E foi aqui que conhecemos pela primeira vez a existência dos Homens de Letras. Foi aqui, na 8ª temporada, que uma das locações mais famosas da série foi introduzida e mantida até o final de Supernatural na 15ª temporada, o Bunker. Eu já tive a oportunidade de visitar os estúdios de Supernatural no Canadá e vou falar pra vocês. Quando eu entrei no cenário do Bunker, cara, meu olho encheu de lágrimas. Foi absurdamente emocionante. Visitar o Bunker de Supernatural foi uma das melhores experiências da minha carreira como série maníaco. Eu não sei se eu tô preparado pra isso, bicho. Nós estamos entrando no bunker do Man of Letters. Ai, ai, ai. Ai, que emoção. Olha o segundo andar aqui, ó. Do bunker, coisa mais linda. Tô muito emocionado. O que será que tem ali na esquina? Não vou saber, preciso ir embora. Aqui é o porão, rapaz. Devil's Trap. O Crowley tava aqui outro dia que eu lembro. Em um momento crucial da trama, graças a Kevin, ficamos sabendo sobre as provações infernais. Uma sequência de tarefas criadas por Deus para selar os portões do inferno para sempre. As duas primeiras tarefas consistem em matar um cão de caça infernal e libertar uma alma inocente do inferno, que no final das contas é a de Bob. Como assim? O pobre do Bob foi parar no inferno. Bora resgatar a alma do homem pra ontem. E cara, o retorno de Bob... Bobby? Era óbvio e esperado. Ele levou um tiro na cabeça na temporada e retornou constantemente até o final da série. Que bom que Supernatural tem essa flexibilidade de trazer qualquer personagem que se foi. Sem falar que essa missão em resgatar Bob foi essencial para Sam ter uma perspectiva de como é o purgatório e ver de perto o que Dean passou nesse ano que ele esteve lá. Também serviu para Sam entender que o amor entre Dean e Benny era real. Era uma amizade assim que não era um disfarce. Eles eram irmãos. E Benny se sacrificou para ajudar Sam a sair do purgatório com Bob. Esse 18º episódio da 8ª temporada foi muito importante para restaurar a tal da ruptura entre os irmãos que aconteceu lá no começo da temporada. E a terceira tarefa das provações é curar um demônio de sua condição, e eles escolhem, obviamente, o Crowley para passar por esse processo. Com duas tarefas cumpridas e os irmãos prestes a cumprir a terceira, uma pequena informação vem à tona. Quem cumprir as 3 tarefas
morre. E quem não as cumprir sofre uma dor inimaginável e vai morrendo lentamente até concluir os 3 processos. Ou seja, ou morre. Enquanto os irmãos tentam arranjar um jeito de realizar a terceira tarefa, eles descobrem sobre a existência da Tábua Angelical. Era esse o artefato que Naomi queria que Castiel roubasse sendo espião para ela. A Tábua Angelical tem a capacidade de fechar os portões do céu, mas para isso é necessário completar também 3 tarefas. E quem pretende usar a Tábua Angelical é Metatron, que chegou a ser chefão do paraíso e quer retomar o poder destruindo tudo. Ele inclusive remove a graça angelical de Cass e o transforma num humano. What I'm taking from you now, your essence, your grace, is the last piece. Aliás, eu preciso dizer que Metatron não é um dos meus personagens favoritos de Supernatural. Ele aparece, assim, bastante por várias temporadas, mas eu sempre achei ele meio chato. Me conta aí, você é fã do Metatron? Eu sei que eles queriam que ele fosse um incômodo mesmo, mas tem uma preguiça do Metatron. Agora, só faltava a terceira tarefa para Sam, e ele estava quase curando o Crowley, mas Dean impede, afinal, sempre existe outra maneira. A sequência final da 8ª temporada é uma das mais marcantes da série, a queda dos anjos. Angels. They're falling. Bom, chegamos à 9ª temporada, que começa imediatamente após o final da 8ª, com Sam entrando em coma após cumprir as provações infernais. Como Castiel está sem poderes, Dean concorda que um anjo chamado Ezekiel possua o corpo de Sam para curá-lo. Sam começa a viver com um anjo em seu corpo sem saber da presença dele. O problema é que esse anjo, na verdade, se chama Gadriel, e ele é meio que uma pária do paraíso. Ele é um cara muito odiado. Comandados por Bartolomeu e Malaquias, os anjos assumem corpos humanos para viver na Terra após a queda. Eles também estão perseguindo Castiel, a quem os anjos culpam pela sua queda. Isso é só um pedacinho da treta, porque Abaddon, que não morre por nada nesse mundo, declara guerra tanto contra o céu como com a Terra. Metatron volta à Terra e revela a Gadriel seu plano para o paraíso. Ele quer reconstruí-lo, mas deixando apenas alguns anjos entrarem. E Gadriel aceita a proposta para voltar aos céus sem ser prisioneiro dessa vez. E para provar sua lealdade a Metatron, Gadriel assume o corpo do Sam e mata o Kevin. O episódio 9 da 9ª temporada é marcado não só pela morte de Kevin, que talvez seja um dos personagens mais injustiçados, um dos que mais sofreu, mas também é um episódio que tem uma importante conversa entre Sam e Dean. Mais uma vez, Dean tomou uma decisão sozinho e deixou o anjo entrar em Sam sem ele saber. E isso custou a vida de Kevin. O preço pago pela inconsequência de Dean foi muito caro. Agora, uma força-tarefa envolvendo Dean, Cass e Crowley consegue libertar Sam de Gadriel logo no episódio seguinte. E aqui temos uma nova rachadura entre os irmãos. Dean acredita que fez o que fez porque era a coisa certa a se fazer, mas Sam joga na cara do irmão que ele foi apenas egoísta. Ele não queria ficar sozinho. E no meio de tanto drama, Jeremy Carver decide resgatar personagens queridos de Eric Kripke, que já haviam aparecido nas 5 temporadas iniciais, mas estavam esquecidos no churrasco. Para quem você vai ligar? Ghostfacers! Assim, só que Abaddon ainda está causando e Dean e Crowley parte em busca da primeira lâmina e da marca de Caim, os únicos itens capazes de matar Abaddon. Dean consegue as 2 coisas do próprio Caim, que acabou se tornando o primeiro cavaleiro infernal ao matar o irmão Abel. Aqui vemos como Jeremy Carver expandiu ainda mais os planos iniciais de Eric Kripke para Supernatural, que queria ter esse tempero do folclore cristão na história. Sam ajuda Castiel a procurar Gadriel, mas eles acabam encontrando Bartolomeu. Numa batalha entre os 2 anjos, Castiel leva a melhor e elimina o rival. Isso faz com que os anjos comandados por Bartolomeu peçam para que Castiel seja seu novo líder. Na reta final da 9ª temporada, mais precisamente no episódio 19, temos mais uma participação especial da xerife Jodie Mills, que talvez seja uma das personagens recorrentes mais queridas dos produtores e dos fãs de Supernatural. A xerife apareceu pela primeira vez na 5ª temporada, e depois disso fez participações especiais todos os anos até a 12ª temporada. Em 2018,
quase tivemos um spin-off de Supernatural chamado Wayward Sisters, que teria a nossa querida xerife como protagonista. E eu menciono esse spin-off que nunca saiu do papel, porque logo no episódio seguinte, o episódio 20 da 9ª temporada, tivemos um dos maiores fiascos de Supernatural. O episódio intitulado Bloodlines. Olha que bizarro. Em 2014, o canal americano CW, o mesmo canal de Supernatural, queria porque queria uma série derivada de Supernatural, um spin-off. O 20º episódio da 9ª temporada era pra ser o primeiro episódio desse spin-off, que iria se passar ali no mesmo universo de Supernatural, mas sem o foco nos irmãos, mostrando monstros e caçadores em Chicago. Mano, os fãs odiaram a proposta. A galera odiou, eu me incluo, eu achei uma bosta essa ideia. Inclusive, esse é um episódio super mal avaliado, eu tenho uma das piores notas. Dude, he's a freaking transformer. And sometimes you gotta work with the bad guys to get to the worst guys. Dude, I'm right here. O tal spin-off de Supernatural não iria sair do papel. E uma das coisas mais importantes da 9ª temporada, também lá no finalzinho, foi o confronto entre Dean e Abaddon, e ele finalmente mata essa diaba, mas descobre que a marca de Caim dá muito mais que super força. Ela também deixa o portador com uma dolorosa vontade de matar. Metatron acaba ficando cego pelo poder, chegando a acreditar, inclusive, que era o novo deus. E esse é o gatilho para Gadriel mudar de lado e se aliar a Castiel para destronar Metatron. Gadriel e Castiel se infiltram no céu para destruir a tábua angelical e acabar com os poderes de Metatron, mas são descobertos e presos. Para livrar Castiel da prisão, no final das contas, Gadriel se sacrifica como parte do feitiço de liberdade. No season finale da 9ª temporada, no último episódio da temporada, Dean decide encarar Metatron com a primeira lâmina, mas acaba sendo espancado e apunhalado no peito. Mano, que cena tensa. A gente sempre sabe que o Dean e o Sam não vão morrer nesses momentos, mas mesmo assim foi uma cena pesada. Castiel, por sua vez, tem um plano. Ele expõe Metatron e consegue prender o antigo chefão, restaurando a Ordem Celestial. A 9ª temporada termina de uma forma memorável, como sempre, né? Temos um monólogo de Crowley ali no leito de morte do Dean. Mas Dean não está morto. Abra seus olhos, Dean. A 10ª temporada começa com os irmãos separados. Sam parte por caminhos sombrios em busca do irmão que desapareceu sem deixar vestígios. E o Dean? Ele deve estar sofrendo os maiores terrores desse mundo. Ou será que está arrasando corações no karaokê? É muito louco, né? A gente vê o Dean e o Crowley best friends, curtindo a vida, uivando pra lua, mas na verdade, Crowley não queria festejar, ele queria trabalhar. Crowley quer seu trono de volta e quer Dean do seu lado. Já Castiel, por sua vez, começa a 10ª temporada bem doente. Ele tá morrendo desde que teve a sua graça roubada na temporada passada, mas mesmo assim, ele quer colocar ordem no paraíso com a ajuda de Hannah, uma anja que aparentemente é bem intencionada. Como se não houvessem problemas suficientes na vida dos irmãos, Sam é sequestrado por Cole, um ex-fuzileiro naval que quer se vingar de Dean por ter matado seu pai. E a amizade entre Dean e Crowley era bem superficial, né? Dean está incontrolável, ele tem a fome de matar por causa da marca de Caim, e agora que se tornou um demônio, ele está ultra inconsequente, num nível que nem o Crowley consegue tancar. Só que Sam consegue capturar Dean com a ajuda involuntária lá do ex-fuzileiro naval, e ele dá a primeira lâmina pro Crowley. Esse é um momento muito interessante da trama, porque Dean se sente traído por Crowley, e Crowley, ao que parece, ficou super sentido de perder o seu amiguinho. Sir, it's time to move on. Sam tenta curar o irmão, mas não está fácil. Dean tem os olhos pretos e a marca de Caim. É um combo muito poderoso. Inclusive, a série aproveita esse momento para trazer diálogos importantes entre os irmãos. Diálogos nostálgicos. Sam diz que não pode desistir da família. E Dean questiona esse caminho que o pai deles os direcionou. Mais tarde, Sam até encontra fotos antigas dos pais, e isso, na verdade, é uma pista do que está por vir. Com a ajuda de Cass,
Sam finalmente consegue curar Dean e ele volta a ser humano novamente. Porém, esse é apenas metade do problema resolvido, já que a marca de Caim continua lá. A 10ª temporada progride com aquele arroz com feijão básico da série. Os irmãos lidando com casos diversos, lutando contra monstros, vampiros, lobisomens e bruxas, como a Rowena, a mãe de Crowley, que fez a sua primeira aparição nessa temporada e acabou se tornando outro personagem recorrente e querido da série. A 10ª temporada tem um marco muito especial. Foi aqui que Supernatural chegou à marca de 200 episódios e para comemorar esse feito, eis que tivemos de presente o episódio Fanfiction com Supernatural The Musical. Isso aqui foi para preencher o coração de todo Hunter, né? Um episódio cheio de homenagens e metalinguagem. O que foi aquela performance fofíssima de Carry On My Wayward Son das crianças no finalzinho do episódio? Don't you cry, no. Facilmente um dos melhores episódios de toda a série, um dos meus favoritos. Esse episódio do musical novamente mostrou a sintonia entre Jeremy Carver e Eric Kripke, onde Chuck voltou a dar as caras, algo que não acontecia desde o final da 5ª temporada. Aqui fica muito claro pra mim porque eu considero os anos de Jeremy Carver no comando de Supernatural como a Era de Prata, a 2ª melhor era desde as 5 primeiras temporadas. Jeremy Carver conseguiu fazer algo muito difícil: equilibrar sua própria visão, dar seu próprio sabor para Supernatural, ao mesmo tempo que resgatou e respeitou conceitos criados por Eric Kripke. A 10ª temporada trabalha bastante a luta interna de Dean com a marca de Caim. Em determinado momento da temporada, ele meio que aceita que conviver com essa sede de sangue agora faz parte da sua vida e desiste de uma cura. Caim, por sua vez, começa uma matança de seus descendentes para livrar a terra do seu sangue e com isso temos o aguardado embate final entre Dean e Caim. Revendo o episódio, o que eu concluo é que, na verdade, Caim queria morrer. Dean não fica feliz em ter que matar Caim, mas ele entende que isso, na verdade, é um ato de misericórdia. E mesmo que Dean tenha desistido de se livrar da marca, Sam e Castiel continuam na busca por uma cura ao ponto de pedir ajuda dele mesmo, Metatron. E é claro, como sempre ele mente, manipula e se faz de coitado, mas no final das contas esse reencontro com Metatron serviu pelo menos para o Castiel conseguir recuperar o resto da sua graça divina. Os irmãos descobrem a existência do Livro dos Condenados que está em posse da família Stein e que pode ser a chave para curar Dean. E mais uma vez, nossa querida Charlie está de volta. Na verdade, né, Charlie voltou para mais tarde morrer violentamente. E esse trágico evento foi gatilho para Dean meio que aceitar a marca de Caim e fazer aquela chacina e matar toda a família Stein. Pobre Charlie. Veremos Charlie novamente na série? Claro, né? A gente sabe que morrer em Supernatural não quer dizer que seja um fim definitivo. Mas na época, a gente não sabia disso, tanto que rolou uma despedida, né, mostrando os melhores momentos da Charlie na série. Então, realmente, aquele funeral de caçador no 22º episódio da 10ª temporada foi memorável. Charlie, we're gonna miss you. You were the best. A 10ª temporada caminha para um final trágico, né? Dean não quer viver mais com a marca. O ângulo dramático foi muito explorado nessa 10ª temporada. E não apenas por Dean, mas vemos um Castiel com peso na consciência por toda a tragédia que ele causou à família de Jimmy, né? O humano que ele tomou o corpo. Inclusive Claire, a filha de Jimmy, foi meio que preparada para ser uma personagem importante, que era para seguir ao lado da xerife Jodie Mills em uma outra série, o tão sonhado spin-off de Supernatural, mas que acabou novamente não saindo do papel. No season finale, Dean chama a morte para matá-lo. Ele está pronto para o fim. Só que ele descobre que agora é imortal por causa da marca de Caim e que se ele tentar se livrar da marca sem passá-la para outro hospedeiro, ele libertaria a escuridão. Uma força primordial capaz de consumir tudo. A Terra, os anjos, o universo e até o Todo-Poderoso. Dean descobre que a marca foi criada para prender a tal escuridão,
após uma longa e horrível batalha e que ela foi primeiramente carregada por Lúcifer. O capeta passou a marca para o Caim antes de ser preso na sua cela infernal e agora ela foi passada para o Jin. Olha o legado dessa marca. A morte oferece então uma solução: mandar Jin para um lugar onde a marca não o afetaria e a escuridão continuaria presa, mas para isso ele precisa matar Sun. Que? Isso lá é solução, ô Dona Morte? Sim, Jin cai na porrada e Sun acaba aceitando que sua morte realmente talvez seja a melhor solução pra tudo. Jin recebe a foice da própria morte para matar o irmão e na última hora, Flau, mete a foice na própria morte. E agora, como funciona um mundo sem a morte? Como Jin fica agora que a marca foi removida do seu braço graças ao feitiço de Rowena? Castiel vai matar Crowley? A 10ª temporada termina com todas essas perguntas e como se tudo isso não fosse o suficiente, a escuridão é libertada de sua prisão. A 11ª temporada começa com Sun e Jin entendendo quem é a escuridão. Quem é esse ser que agradece a Jin por tê-la libertado? Os efeitos da escuridão na Terra são imediatos e logo pessoas começam a aparecer com veias pretas, se comportando de forma violenta. Os irmãos vão parar em um hospital e encontram uma bebezinha chamada Amara. Enquanto isso, Castiel está sofrendo com aquela maldição lançada por Rowena na temporada passada e descobrimos que ele não conseguiu matar Crowley. Ufa! Que por sua vez está intrigado e surpreso ao descobrir que a escuridão está livre na Terra. Será que o rei do submundo e a escuridão são aliados inevitáveis ou será que eles são inimigos inevitáveis? Jin descobre que a bebezinha Amara é uma versão física da escuridão quando vê a marca de Caim nela. O bebê se transforma em uma criança e é levada para o inferno por Crowley. Nesse começo da 11ª temporada, Sun acaba sendo infectado e começam a aparecer as veias negras em seu corpo. Ele descobre uma cura, o Fogo Santo. Lá no submundo, Crowley começa a criar a pequena Amara. Ele quer ter controle e influência sobre um dos seres mais poderosos do cosmos e acredita que pode se colocar como uma espécie de presença paterna para ela. Só que quanto mais Amara cresce, mais sua sede de sangue cresce. Será que Crowley está sendo ingênuo no seu plano de tentar controlar a escuridão? Jeremy Carver se esforçou muito para expandir a mitologia de Supernatural nessa 11ª temporada. O fato de, no final das contas, Amara ser uma espécie de contraponto do Todo-Poderoso, ser sua irmã mais velha, ser o sacrifício que possibilitou a criação do universo, é o arco narrativo que consolida essa leva de temporadas como alguma das melhores da série. Os irmãos se separam novamente. Sun vai com Rowena conversar com o cão e Jin vai atrás de Amara. Enquanto Sun troca aquela resenha com o Capiroto sobre a escuridão, como derrotá-la, Jin conversa com Amara sobre seu irmão, o Todo-Poderoso. O jogo de gato e rato entre Sun e o Pata Rachada também é um forte pilar da 11ª temporada. É um constante jogo de manipulação e enganação, já que o Mochila de Criança quer o corpo do Sun, custe o que custar. Só que numa reviravolta típica de Supernatural, é Castiel quem acaba dizendo sim para o cão, se tornando seu novo hospedeiro. A primeira ordem dos 7 peles é escravizar Crowley e matar Rowena. E olha só, a essa altura, eu já estava bem apegada à bruxa. Que pena a morte dela. Mas é aquilo, né? Morrer em Supernatural não quer dizer muita coisa e ela volta logo depois, inclusive. E eu preciso dizer que achei sensacional ver o Misha Collins interpretando a versão do Mark Pellegrino do cão. Eita, como o cara é bom ator. Outro ângulo criativo inserido nessa temporada são os objetos tocados pelo Todo-Poderoso, que possuem resquícios do seu poder. Sun e Jin querem usar esses artefatos para destruir Amara, mas ela acaba usando isso a seu favor ao absorver os poderes desses artefatos e fica ainda mais poderosa. Depois de tudo isso, finalmente, o Todo-Poderoso decide aparecer e mesmo com a ajuda de anjos, demônios e bruxas, acaba sendo fatalmente ferido por Amara, que está absurdamente poderosa. Somente a luz, com o poder de 10.000 sóis, será capaz de derrotá-la. E por Jin ter esse elo com a Amara, ter esse laço com ela, ele é escolhido para acionar a bomba, mas eis que a diplomacia acaba sendo mais eficiente que a força bruta e ele convence a Amara a perdoar o irmão. Jin
o diplomata do cosmos, quem diria? E graças, né, àquela palestrinha do Dean, Your family. He doesn't want you dead. He doesn't want any of this. Amara e seu irmão se reconciliam e decidem se ausentar da Terra por um tempo. Mas antes, Amara deixa um presente de agradecimento para Dean, que encontra sua mãe viva. Mary Winchester está de volta. Mas é claro, né, que um final de temporada feliz não combina nem um pouco com Supernatural. E temos a visitinha de uma representante da filial britânica do Homens de Letras que veio prender Sam. Ela acaba tirando nele no último minuto. Lembra que lá no começo do vídeo eu disse que Jeremy Carver saiu de Supernatural para produzir Being Human? Uma das características principais dessa série era focar no resquício humano que os monstros tinham ao invés dos seus poderes fantásticos. E foi isso que Jeremy Carver acabou fazendo durante a sua fase no comando de Supernatural. A Era Carver foi mais focada no conflito humano do que no ambiente sobrenatural onde a história se passa. Até então, todas as outras temporadas tinham lidado com a ameaça do fim do mundo ou algo parecido, mas sob o comando de Carver, as temporadas passaram a tratar mais de temas humanos, tais quais as escolhas e consequências, falha e sucesso, negação e crença. E isso fica bem evidente em episódios como o que conhecemos Sully, o amigo imaginário de Sam, por exemplo. Jeremy Carver acabou saindo do cargo de showrunner após o final da 11ª temporada para produzir outras séries dentro do próprio canal CW. E assim como os personagens que ele comandou e desenvolveu, Jeremy Carver teve fracassos como a série Frequency, que foi cancelado logo na sua primeira temporada. Mas atualmente ele comanda uma série da DC com foco nos conflitos humanos, apesar do constante fator fantástico. Eu sei que muitos de vocês adoram Patrulha do Destino, Doom Patrol. E agora, quem vai assumir o cargo de showrunner para concluir a série, que já começava a apresentar sinais de cansaço e também de ter sido esticada além do necessário? Não perca o próximo episódio da saga Supernatural, o episódio final, onde vamos destrinchar a conclusão dessa nossa amada série. Se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder e até lá!